Olá, eu sou Nestor de Almeida, palestrante, coach, escritor e estou aqui para fazer o vídeo da semana. Mas antes já de eu falar do vídeo da semana, eu vou fazer que nem aqueles YouTube famosos, né, que tem milhões de seguidores. Já entra no meu canal Nestor de Almeida, já se inscreva lá. Lá tem mais de 70 vídeos, lá falando de muitas coisas importantes. Aperta aquele sininho para cada vez que eu colocar um vídeo você receber, informando que eu tenho um novo vídeo, tá bom? Pois bem, o vídeo de hoje ele traz uma profunda reflexão na nossa área de comunicação, como nós estamos comunicando, como as pessoas que estão em torno de nós estão comunicando, como essas pessoas, como no trabalho, na família, nas sociedades, enfim, nas redes sociais, como nós estamos nos comunicando. E o prejuízo quando nos comunicamos mal, quando nos comunicamos errado, quando transmitimos ideias de maneiras erradas, seja na empresa, somos o líder como para o funcionário, o líder para o liderado, o liderado para o seu líder, ou, enfim, entre relacionamento entre amigos, entre pais e filhos. Quando essa comunicação não é bem feita, não é bem entendida, ou quem recebe a comunicação não presta atenção na comunicação, no que está dizendo, o que a pessoa está dizendo, o que vem escrito, isso causa um transtorno danado. Veja o que aconteceu mais ou menos aí uns 5, 6 dias. Eu postei na minha página no Facebook uma frase. Ela diz assim, você precisa pensar um pouco para entender a frase. Mas não é tão difícil. Eu escrevi desse jeito. Mulher nasceu para ser dona de casa e tem que ser mesmo. Ficar a vida inteira trabalhando para pagar aluguel não é fácil. Mulher nasceu para ser dona de casa e tem que ser mesmo. Ficar a vida inteira trabalhando para pagar aluguel não é fácil. Talvez você já tenha entendido a frase, provavelmente, com certeza, aí você entendeu o que eu quis dizer, mas teve muita gente que não entendeu. Se eu contar para você o que eu recebi de machista, preconceituoso, de fascista, de ignorante, de desrespeitoso com as mulheres. E teve gente que me xingou de palavrões, sabe por quê? Por causa dessa frase. E eu falei, eu não vou explicar esta frase. Deixa lá, alguém vai entender. Teve gente que curtiu, teve gente que deu algumas respostas que você percebia, ela não entendeu direito, mas teve gente que xingou palavrões. Quem disse palavrões, quem foi tão desrespeitoso comigo, eu fui lá e deletei, até para respeito às outras pessoas que estavam lendo. Mas teve uma que eu até deixei lá. A pessoa disse, você está desrespeitando as mulheres, você é desrespeitoso com nós, e lá e colocou outras palavras, e principalmente você é desrespeitoso com nós mulheres que defendemos tal partido e tal candidato, ou tal fulana, falou tal os políticos, e eu fiquei pensando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você percebeu que a pessoa não entendeu, até que alguém, aleluia, alguém entrou lá e disse, ele está dizendo ser dono e não dolar. Falei, alguém entendeu a coisa aqui. Ele está dizendo ser dono e outras pessoas entraram. Aí as pessoas começaram a entender, outras mulheres entraram e dizendo que elas já tinham trabalhado, construído a própria casa, a própria vida, para não ter que ficar pagando aluguel para ninguém. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Por que esse tipo de coisa acontece? Primeiro que as pessoas estão armadas. Quando eu disse mulher tem que ser dona de casa, a pessoa já entendeu. A mulher tem que ser, ficar só dentro de casa, trabalhar só em casa, cuidar só da casa. Ela só entendeu isso. Ela já entendeu isso. E ao entender isso, esquece o resto da frase. Ela já estava com 2 pedras na mão e me xingando. O resto da frase para a pessoa não tem importância. Por quê? E isso é o grande mal. Primeiro, a gente não tem paciência. Segundo, a gente não presta mais atenção, a gente não lê, nós perdemos o hábito de ler,
Não entendi, deixa eu ler de novo. Se eu não entendi, te perguntar, escuta, o que você está querendo dizer aqui antes de eu xingar, antes de eu tomar decisões, antes de eu agir, antes de eu responder, o que você está querendo dizer? Nós perdemos esse hábito, nós não estamos mais conseguindo entender, e é por isso que hoje 54% dos universitários saem de uma faculdade com diploma na mão e não consegue ler um texto, analfabeto funcional, 54%. Imagina isso dentro das empresas, imagina isso lendo um relatório, imagina isso recebendo a informação de alguém dentro da empresa e ter que passar essa informação para outro. Imagina um líder que não consegue entender uma frase e ele tem que passar essa informação para os seus subordinados. Imagina o subordinado que está recebendo uma informação, mas ele não consegue entender o que está sendo dito. E aí é o grande perigo. Olha o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Eu quero voltar um pouquinho mais sobre esse trabalho de liderança e comunicação, enfim, mas eu quero só chamar a atenção para uma coisa aqui. Essa falta de capacidade de pensar, de raciocinar, de ler, de refletir, de ouvir, saber entender para depois se comunicar, essa falta desse entendimento faz com que as pessoas dêem respostas fáceis para as coisas complexas. E nós aprendemos uma série de respostas prontas e nós vamos respondendo para a vida porque nós não pensamos mais. Então nós vamos dando respostas fáceis para as coisas complexas. Vou dar um exemplo agora que está aqui, aconteceu esses dias. Vocês talvez acompanhou aquele caso lá na escola em Suzano, daquele massacre. Um jovem armado com um revólver raspado, o outro com machadinha, com flecha e arco. Pois bem, aconteceu o fato. Qual foi a resposta fácil que alguém achou? Se tivesse um professor armado, com os seguranças armados, ele não teria feito aquilo. Olha que resposta fácil. Eu fiquei pensando, será que essa pessoa sabe que dezenas de delegacias já foram invadidas e os caras colocou delegado, policial e todo mundo para sair correndo e eles estavam todos armados? Será que a pessoa já percebeu isso? Mas respostas fáceis que a gente tem, né? O outro diz, não, vamos desarmar todo mundo. Que se desarmar todo mundo, acabou, não tem mais. E eu fiquei pensando, será que ele sabe que se você tenta desarmar, que aqui em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Mato Grosso, já desmontaram várias fábricas de armamentos? Porque enquanto tiver consumo, tem alguém oferecendo produto. Fábricas, as pessoas estão fabricando até fuzil dentro de casa já e vendendo. Será que as pessoas, não é tão simples, desarma, pronto, não vende mais arma, os caras estão fabricando. Será que é tão simples? Será que qualquer coisa não é mais profunda? A gente não precisa pensar um pouco mais. Assim não tem armamento, a pessoa não estaria feito aquele estrago se não tivesse arma. Eu fiquei pensando, será que a pessoa lembra que aquele fato lá de Minas, o segurança que matou mais de 10 pessoas, matou com gasolina? Você está percebendo que a coisa é um pouco mais séria, mas está faltando a gente pensar. A semana passada, um professor de física entra numa escola em Brasília com a faca, arco e flecha para poder cometer assassinato dentro da escola, que não deixaram. Será que a pessoa lembra que as torres gêmeas foi derrubada por 2 aviões? Será que a pessoa lembra que outro dia um piloto estava pilotando o avião, saiu para ir ao banheiro, o copiloto trancou a porta e derrubou o avião, matou 100 e tantas pessoas. O que eu quero dizer? É que essas respostas fáceis que nós andamos dando não resolvem, a gente precisa pensar um pouco mais. As coisas mais profundas, está faltando a gente pensar um pouco, a gente não pensa. Alguém deu uma resposta, um dia a gente está respondendo, sai dizendo, a gente não pensa, é isso mesmo. Vou dar aqui outras dicas para você. Você talvez já tenha ouvido isso, as pessoas dizem assim, existe muita violência porque existe drogas. Então libera as drogas, que acaba a violência, não tem mais traficante, acaba os tráficos, acaba a violência. É verdade. 54% dos cigarros consumidos em São Paulo, Rio, Minas, o grande eixo aqui são falsificados, são contrabandeados. O cigarro é livre. 34% das bebidas alcoólicas são vendidas, cerveja, tudo, são falsificadas. Quem está falando isso são cada segmento que dá. Você já pensaram? E tem mais, as pessoas falam, não, se você libera as drogas, elas vão ter lugares para ser vendidos e acabou o tráfico. Você sabe o que está acontecendo agora com o álcool, com o cigarro?
Os traficantes estão obrigando os bares das periferias, casas noturnas, vender as suas bebidas falsificadas, os seus cigarros falsificados. Se eles estão obrigando os bares a venderem, imagina o que eles vão fazer, eles vão deixar o negócio deles, o comércio deles hoje, vender, abrir lá e vender maconha ou outras drogas, sem eles terem participação. Eu tenho um outro vídeo que fala muito bem sobre isso, que está no meu canal, vou até colocar ele nesse vídeo para você ver mais aprofundado. Só trazendo algumas reflexões para a gente pensar como que a gente vive dando respostas fáceis para as coisas complexas, porque nós não paramos para pensar. Vou dar outro exemplo. A gente fala, não, mas existe muita violência porque falta emprego. Vamos dar emprego para todo mundo e acaba a violência. Ótimo. 70%, isso é uma pesquisa que saiu, eu não consegui ela mais recente, se você conseguir, coloque o link, ela é a pesquisa que eu encontrei, é de 2016, você vai encontrar nas pequenas empresas, grandes negócios, que tem lá uma pesquisa mostrando que 70% das empresas, pequenas, médias e grandes, já sofreram, nos últimos 2 anos, tinham sofrido tipos de roubos ou pelos seus próprios funcionários. Sabe qual o valor média por ano? 2 bilhões e 200. Lembrando de uma coisa, que a maior parte das empresas não anunciam, porque as empresas sempre vendem para o mercado que ela quer uma equipe confiável. Então, se ela ficar denunciando, se ela ficar registrando queixa-crime, vai aparecer no mercado que a empresa não é confiável. Então, ela não faz isso. Mas as que revelam outra coisa, 5% dos funcionários, pesquisa também, está lá, 5% dos funcionários, se não tivesse fiscalização, eles roubariam a própria empresa. E são empregados com registro em carteira. O que eu estou trazendo para você? A gente precisa pensar um pouco mais. Outro detalhe, a gente fala, não, escolaridade para todo mundo resolve, acabou, resolve, dá escola para todo mundo. Sim, cara, eu sou a favor de escola. Se eu não tivesse estudado, não teria mudado a minha vida. Lembra, eu fui menino de rua, eu aprendi a ler escrevendo no chão. Se não fosse o ensino, se não fossem os estudos, eu não teria mudado de vida. Tanto que eu criei uma luta, e estamos batalhando ainda para implantar isso no nível Brasil, a Academia Brasileira de Realizações de Sonhos pelo meio dos conhecimentos, que é incentivar as pessoas a realizar os seus sonhos através do conhecimento. Não é tirar certificado universitário, é estudar aquilo que ela precisa para mudar a vida dela, seja o curso técnico, seja o que for, para mudar a vida dela. É um projeto que estamos trabalhando muito para ver se a gente consegue implantar ele. Porque eu acredito no ensino, mas não é a solução. Se você for acompanhar, os maiores roubos realizados está sendo por pessoas com grande conhecimento. Agora, no final do mês de fevereiro, até aquela empresa que o Luciano Huck faz a propaganda dela lá, de investimento, pois é um preposto daquela empresa, de alto nível, com grande conhecimento, roubou 34 milhões. Quando foi descoberto, ele cometeu suicídio no Rio de Janeiro. Pessoas com conhecimentos. Os grandes roubos, se você for acompanhar, os grandes roubos são feitos por pessoas com estudos. Não basta a pessoa ter conhecimento, ter estudo, ele precisa ter ética no estudo, ele precisa ter ética, porque se não tiver, quanto mais conhecimento ele tiver, mais ele usa errado o conhecimento dele. Os grandes crimes, às vezes quem está lá na ponta cometendo crime não tem estudo, mas quem está administrando, quem está conduzindo, são pessoas com conhecimento. Então não basta só o conhecimento. Eu quero dizer para vocês que a gente precisa um pouco mais de aprofundar, de pensar. A vida não é tão simples, tão fácil como que nós achamos que é. E aí é muito bom. E diante de todas essas coisas, eu não tenho visto as pessoas dizerem, e a família? Como está a família? Não se cobra das famílias, se cobra do governo, se cobra do Estado, se cobra de todo mundo, mas é lá de casa. Essas pessoas todas estão saindo de casa e estão voltando para casa. Como que está lá em casa? Como que estão as famílias? As famílias hoje estão esquecidas, nós nos falamos, cobramos mais das famílias. Aliás, a educação saiu das famílias para o Estado. O Estado não consegue cuidar nem dele e agora está querendo cuidar dos filhos dos outros. Muitos professores não conseguem cuidar dos próprios filhos, estão cuidando dos filhos dos outros. Como que pode, né? Quem é que está cuidando dos seus filhos? E não adianta dizer que eu não tenho tempo. Enquanto você tiver capacidade para arrumar desculpas, tiver capacidade para encontrar justificativas, você não conhecerá a verdade, você não conhecerá o sucesso, porque a justificativa não permite. Então, nós precisamos mudar. Eu queria só, antes de terminar, eu queria dar algumas dicas que a gente precisa, já que eu falei de conhecimentos, a gente precisa aprender a ouvir.
Se alguém está falando, preste atenção. Se você não entendeu, pergunta: o que você está querendo dizer? Pode me explicar novamente? Preste atenção nas pessoas, não interrompa as pessoas quando elas estiverem falando. Se a pessoa vai contar uma coisa, você já percebeu? Se alguém disser assim: olha, ontem eu não dormi direito porque eu estava com dor de cabeça, alguém já diz: não, outro dia eu estava com dor de barriga. Parece que a desgraça tem que ser maior do que a de quem está falando. Mas se eu falar que eu estou bem, alguém vem com outra melhor. Parece que é uma disputa. Não, deixa o outro falar. Não é disputa quem está pior ou quem está melhor. É só ouvir o outro falar. Vamos aprender a comunicar. Comunicar é um fala e o outro escuta. E o outro fala e o outro escuta. Isso é comunicação. Quando a gente vai conversando com as pessoas, desliga esse tal celular. Aliás, o celular está colocando muita gente na rua. Muitos líderes porque gastam mais tempo no celular. E 90% do tempo que nós ficamos olhando no celular, não precisamos olhar nada. Nós olhamos por hábito e não por necessidade. Muitas vezes a pessoa perde o foco no seu trabalho, lá na empresa, em reuniões, por causa do celular. Desliga o celular, escuta as pessoas que estão perto. Isso é importante. São algumas dicas de comunicação. Aprenda a ler. Você não precisa ler 50 livros por mês. Você precisa ler 2 livros e entender o que se leu. Tem empresas que já estão tirando um dia por semana nas empresas para ler um texto em pequenos grupos de funcionários e debater, para ajudar os funcionários a entender, a ler um relatório, a entender, a ir num debate, a entender, a falar com os outros, a trocar ideias, a ouvir. Pega um texto por semana e estão fazendo isso porque precisa. Deveria aprender na escola, não aprende na escola, estão precisando aprender dentro das empresas. Tem que melhorar a comunicação, escuta, fala, tem dúvida, pergunta. Faça isso. Sabe, se algumas dúvidas, lógico que eu poderia continuar com esse vídeo, mas não quero também ficar muito longo, até porque ele já está longo, né? Mas eu quero aqui, como eu todos os dias eu escrevo alguns textos, algumas coisas. Sou compositor, eu componho música, você entra lá, tem uma música que eu compus na semana passada e está lá, e você precisa de entender a música, e quem entender melhor a letra da música e colocar lá, eu vou dar um livro de presente. Né? Mas eu gosto de escrever algumas coisas que fazem as pessoas pensarem. Tem um texto que está lá também no meu Facebook, ele diz assim: embarcando no trem da vida. Estava parado na estação esperando o trem chegar, eu queria embarcar. O trem chegou cheio de passageiros, mas como o condutor não havia colocado a plaqueta indicando o destino, não embarquei. Não embarco em trem que não tem destino certo, mesmo que ele já esteja lotado de passageiros. Eu não embarco. Pensa o que eu quero dizer com esse pequeno texto, ok? Pois esse é o nosso vídeo da semana, uma reflexão mais profunda, para você pensar aí, seu empresário, seu funcionário, até com dica para você usar com seus funcionários, com seus amigos, tá? Entra lá no meu site, Nestor de Almeida, www.almeidaumvencedor.com. Lá tem livros, lá tem palestras, lá tem vídeos, lá tem artigos, lá tem mensagens, lá tem depoimentos. Entra lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá, Nestor de Almeida, entra lá, se inscreve, toca o sininho, me segue lá na página também, lá no meu Facebook, ok? Boa semana para você, até a semana que vem, abraço, tchau!